Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Meus queridos, que esse vídeo, essa reflexão nessa noite te encontre gozando da mais perfeita paz, que o Senhor esteja derramando todas as bênçãos em sua vida, a bênção do conforto, da consolação. E nesse momento nós estaremos mais uma vez refletindo na palavra de Deus, num texto que recentemente nós meditamos na igreja junto com todos os irmãos, mas esse texto fala profundamente ao meu coração e eu gostaria de compartilhar convosco nesse momento tão marcante da nossa vida, da nossa época, mas esse texto fala profundamente justamente nesse contexto em que nós estamos vivendo. Então, meus queridos, o texto da palavra de Deus, aqui em Salmos de número 116. Salmos de número 116. Isso mesmo. Vamos ler os versos do 1 até o verso de número 8. E tem um verso também que eu gostaria de frisar também, é o verso de número 12. Então vamos lá, começando com o verso 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E o verso de número 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É uma pergunta. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, meus queridos, esse texto é extraordinário, é maravilhoso, né? O salmista, quando escreveu esse salmo aqui, ele estava contando as bênçãos que Deus realizou na sua vida. Ele passou pela crise, mas agora ele está trazendo ações de graças ao Senhor, pois Ele foi generoso na vida dele, o Senhor foi provedor, o Senhor o socorreu no momento de crise. Meus queridos, o salmista esteve passando por momentos terríveis aqui. Momentos que ele estava em apuros e ele não tinha solução, não tinha saída para a sua situação. Parece-me que nos dias atuais as coisas estão ficando desse jeito. Mas que nós possamos lembrar que temos alguém por nós. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então veja o que o salmista fez, né? Primeiro ele vai reconhecer o que Deus fez na vida dele. Ele vai declarar o seu amor por Deus. Ele vai dizer que ele ama o Senhor porque o Senhor ouve a voz dele, porque inclinou para ele os seus ouvidos. O Senhor também inclina seus ouvidos para cada um de nós. Nós precisamos orar, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E aí o salmista ele vai compartilhar porque ao redor dele ele estava cercado de laços de morte. Laços de morte o cercaram e aflições ou angústias do inferno se apoderaram dele. Olha, pense na tristeza, pense na angústia que o salmista estava enfrentando. Diante disso, diante de todo esse tormento, diante de toda a crise e dor, o salmista ele clamou ao Senhor. Nós devemos clamar ao Senhor. Sabe por quê? Porque compassivo e justo é o Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Que nós possamos lembrar que o Senhor, Ele é poderoso para nos livrar de todo o mal. Meus queridos irmãos, no momento da crise, no momento da dor, que nós possamos clamar ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nós podemos pensar aqui juntamente com o salmista, não é que ele vai falar consigo mesmo e que nós possamos ter esse diálogo conosco mesmo.
falar à nossa alma, ao nosso coração, aquela conversa íntima que nós temos com nós mesmos, conosco. E aí o texto vai dizer, né, no verso de número 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Em outras palavras, olha, tenha bom ânimo, porque o Senhor, Ele é generoso, Ele tem sido uma bênção, provedor na nossa vida. Então, meus queridos, que nós possamos lembrar dos benefícios do Senhor na nossa vida, pois o Senhor nos livrou da morte, o Senhor livrou nossos olhos de toda lágrima e os nossos pés da queda, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos guia, é aquele que protege a sua igreja. Que nós possamos estar com a nossa vida, os nossos pés firmados na rocha. E que rocha é essa? É Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Que nós possamos lembrar sempre que o Senhor é por nós e nos momentos de crise que nós possamos clamar a Ele, chamar por Ele, e Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos buscar do Senhor o nosso refrigério, socorro bem presente o Senhor é. E aí ele vai dizer aqui, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. O que é que o Senhor tem feito? O que é que eu vou fazer para Ele? Diante de tanta coisa que o Senhor tem nos livrado, tem nos ajudado, tem nos protegido. O que nós devemos fazer? Nós devemos cumprir os nossos votos. Nós podemos cantar um hino de vitória ao Senhor. Nós possamos louvá-lo, mas também agradecê-lo por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco. E aí o texto vai falar sobre eu vou passar pelas lutas e tribulações louvando ao Senhor, confiando em Deus, sabendo que Ele é quem cuida de nós e nós estamos seguros quando estamos com Ele. Veja só o que diz o versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E o versículo seguinte, né, vai falar sobre cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. O cálice da salvação é glorioso, é muita alegria louvar o Senhor, mas existem momentos de crise, existem momentos de sofrimento. Muitas vezes o cálice é doce, mas em outros momentos o cálice é amargo. Que nós possamos tomar o cálice da salvação, porque quem é salvo é aquele que passa pela provação, passa pela dificuldade, mas confia no Senhor nosso Deus. Muitas vezes é amargo por causa da provação, mas muitas vezes é doce porque o Senhor, Ele nos faz passar para o outro lado. O outro lado. Tempestade pode estar forte, pode estar grande, mas quando nós chegamos do outro lado, nós estamos felizes, porque o Senhor providenciou a resposta, o conforto e a salvação para a nossa vida. Então, meus amados irmãos, que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos, no momento da crise, chamar por Ele, chamar pelo Senhor. O segredo está em confiar no Senhor. O segredo está em saber que no momento da crise nós temos um refúgio, nós temos um refrigério, nós temos um lugar seguro. E que esse lugar seguro é esse? Que caminho seguro é Cristo? Quem é a nossa segurança? É o Senhor. A nossa segurança vem de Deus e que possamos confiar nele. Então, meus amados irmãos, é essa palavra que o Senhor colocou em nosso coração, que o Senhor guie a sua vida, que o Senhor guie a sua família, que você possa confiar nele e que ele seja aquele que te livrará de todo mal, mas também aquele que te guia, não é, em todos esses momentos de dificuldade da tua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.